Hoje, o Mercado da Arte veio à Caixa Cultural conferir a exposição Mega Bichos. Uma exposição que se iniciou no dia 27 de agosto e vai até o dia 3 de novembro. Estou aqui com Marcos Scorzelli, que é o artista dessa exposição. E bom, qual foi a sua maior inspiração para fazer uma exposição de bichos em formas geométricas, né? Então, a inspiração dessa história, eu costumo dizer que é uma história de amor. Isso começa, eu estou com 54 anos, e isso começou numa vivência minha com meu pai quando eu era criança, com 3, 4 anos de idade. Meu pai era arquiteto, ele já faleceu, e a gente costumava brincar de fazer dobraduras de papel quando eu era criança. E isso se perdeu num determinado momento da vida e surgiu 20 anos depois num envelope que eu encontrei. E eu era sócio do meu pai num escritório. Eu sou designer, sou arquiteto, enfim. E aí a gente começou a desenvolver juntos, novamente, depois eu já adulto. A gente começou a brincar de novo, depois de adultos, novamente com essas dobraduras de papel. E a gente passou muitos anos desenvolvendo esses bichos. Eles eram sempre em papel e muito pequenininhos. Quando meu pai morreu, isso era um laço afetivo muito forte com ele. Eu resolvi deixar isso um pouco quieto, até que em um determinado momento eu tomei coragem e resolvi olhar novamente para esse trabalho. E foi o momento que eu decidi escalonar e transformar pequenos objetos em papel, que é uma espécie de origami minimalista, em esculturas em aço. E eu comecei aos poucos ir aumentando de 5 centímetros para 10, para 30, para 50, até que eu cheguei nas esculturas que estão lá nos jardins, que tem peças de 3 metros de altura. E tem uma brincadeira, a gente tinha uma premissa, todas as esculturas tinham que ser feitas, era um combinado interno entre a gente. Todas as esculturas tinham que surgir através de uma primária geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo, um triângulo. E a gente tinha uma premissa e um rigor que era, não podemos colar nada, não podemos tirar nada, só vale tirar o olhinho. E isso gerou um desafio muito grande de você tentar simplificar através da geometria umas formas orgânicas que os bichos são, né? Enfim. Então assim, isso teve um desdobramento depois que eu comecei a fazer essas esculturas de um projeto educativo, que eu descobri que eu conseguia conversar sobre geometria com crianças de todas as idades, que as pessoas têm muita resistência a falar de geometria. E eu comecei a descobrir que eu conseguia conversar de uma forma muito leve, muito lúdica, sobre geometria, utilizando essas esculturas. Então, a gente começou a desenvolver um projeto educativo em que a criança consegue observar. Primeiro, eu falo muito sobre o mundo, quer dizer, o mundo é feito de geometria. As plantas, os bichos, o ônibus, o carro. Se a gente parar para observar, tudo tem forma geométrica. E aí, através dessas esculturas, eu consigo conversar com eles sobre essa questão, de uma forma muito... E eu costumo dizer que são crianças de todas as idades, porque as crianças se encantam e os adultos têm uma curiosidade de fazer uma engenharia reversa, de observar o bicho e tentar adivinhar que forma que criou aquele bicho. E a gente teve a felicidade de estar aqui nos Jardins da Caixa Cultural, com a curadoria do Guto Nobre, num lugar lindo, num equipamento cultural maravilhoso, com muitas oficinas educativas. Estou aqui hoje com o curador da exposição, Guto Nobre. E bom, queria saber como foi o processo de escolher as peças e trazer para cá, para a Caixa Cultural. Olha, foi um processo difícil, Clara, porque são muitas peças. O Marcos tem mais de 60 peças e ele tem sempre um norte, que é transformar figuras simples, polígonos simples, quadrados, retângulos, triângulos, círculos, em animais. Por isso, geometria selvagem, porque ele cria uma selva de animais, uma selva colorida, uma selva fascinante a partir de figuras simples geométricas, que aparentemente são elementos simples, são elementos frios. Por isso, matemática poética, porque é para fazer as pessoas sonharem a partir de formas que estão na vida cotidiana de todos nós. Você pode me dizer
dizer se as peças foram feitas aqui ou elas foram trazidas de fora? Não, eu fiz essas peças no meu ateliê no Rio e trouxe para cá de caminhão. Como é assim, o material delas e como foi o processo das cores, assim, da escolha das cores de cada animal? Isso é uma pergunta muito interessante. Como os bichos são formas muito minimalistas e simples, geométricas, a minha ideia também foi sempre trabalhar com cores primárias. As cores primárias são as cores que geram as outras cores. Então você vai sempre perceber que é o amarelo, o vermelho, o laranja, o azul. Eu trabalho sempre com as cores mais primárias possível, que são as cores que a gente encontra na natureza. Então você tem o branco, o azul, o amarelo, o laranja, que eu acho que isso simplifica também a forma. Você usa mais a sua intuição para criar ou você já tem uma lógica assim? Essa é uma pergunta interessante. São as duas coisas. Existe um trabalho racional, muito lógico e muito pragmático e muito cartesiano, mas a emoção está sempre presente. Então é muito engraçado, porque no meu processo, às vezes um bicho pode levar minutos para aparecer, ou, como eu tenho casos, que estão há anos para aparecer. Eu já comecei a fazer e eu não fico satisfeito. Aí eu acho que a emoção começa a falar mais alto. E eu fico desenvolvendo. Por exemplo, o bicho preguiça que está aqui, um dia eu acordei, peguei uma folha de papel e fiz um bicho preguiça. Ao mesmo tempo eu tenho, por exemplo, uma coruja que eu estou fazendo acho que há uns 8 anos. Ainda não está pronta. Eu acho que vai nascer daqui a pouco. E eu tenho uma incubadora que eu brinco. É uma incubadora. É um armário onde eu coloco os pequenininhos em papel e vou deixando lá. E às vezes eu vou lá, abro e tiro e começo a mexer um pouquinho, boto de volta. Então eles nascem quando eles querem. Não sou eu que faço isso, entendeu? O desafio é que aparentemente as peças não são atraentes, mas quando as pessoas chegam e olham para as peças, elas ficam totalmente encantadas, elas se sentem seduzidas. As peças se comunicam com crianças de 5 e crianças de 80 anos, porque todos as reconhecem na sua dupla finalidade. Você vê um círculo virar uma preguiça, você vê um círculo virar o mesmo círculo que virou a preguiça virar um polvo, o mesmo círculo que virou o polvo virar um beija-flor. Ou seja, um círculo tem um beija-flor, um círculo tem uma preguiça, um círculo pode dar à luz a um polvo? Pode. Assim como o retângulo daqui dá à luz a uma girafa. E o mesmo retângulo que pariu uma girafa também fica grávido e dá para nós um elefante. Essa é a brincadeira. Para você, qual foi o seu maior desafio de criar bichos em formas geométricas? Porque, querendo ou não, é algo meio limitado, né? Assim, formas geométricas é algo bem específico. Eu acho que o maior desafio mesmo é trazer meu pai para perto de mim novamente. Isso é o que me move. Poder falar com criança de todas as idades. E, como eu disse no começo, é uma história de amor. Então, meu pai era uma pessoa muito importante para mim. A gente tinha uma relação afetiva muito forte. Nós éramos sócios. Meu pai era o meu mestre, meu amigo, meu sócio. E eu sinto ele, assim, na verdade, o que me motiva é ver no olhinho das crianças e na relação dos pais quando estão na exposição a mesma coisa que eu também sentia quando eu estava com meu pai criancinha e depois adulto. Então, eu acho que esse laço ficou. E eu acho que eu consigo passar essa emoção quando as crianças vêm visitar a exposição com os pais, enfim, com a família. Muito obrigada, Marcos. Foi um prazer. Estamos finalizando mais uma cobertura e lembrando que a exposição ficará até o dia 3 de novembro. E você também pode conferir a nossa cobertura completa em nosso canal do YouTube.